Oi, gente! No vídeo de hoje quero falar com vocês sobre filhos. Qual a melhor idade para ter filhos? Como sempre, trazendo a minha experiência, ajudando vocês a pensar um pouco. Talvez você esteja pensando em ter filhos, ou talvez você tenha na mente, tive filhos muito cedo, ou estou muito velha para ter filhos. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Como eu já contei em outros vídeos para vocês, quando eu completei 19 anos, já estava casada, eu casei bem cedo, meu marido trouxe o assunto, a ideia de termos filhos. Eu desde adolescência, desde criança, na verdade, eu sempre soube que eu queria ter 2 filhos. E eu costumava dizer que eu queria ter gêmeos. Achava tão bonito, e acho até hoje tão bonito gêmeos, e assim seria uma gravidez de uma vez só. Mas não foi assim que aconteceu comigo, né? Tenho 2 filhos, um menino e uma menina, mas não foram gêmeos. Então, quando eu completei 19 anos, né, ele trouxe essa ideia. Na verdade, eu não tinha completado ainda. Faltava um mês ali, mais ou menos, quando ele começou a falar. E eu, assim, desde que eu comecei a namorar mesmo, pra mim, falando de mim, eu não cogitava ter filhos antes dos meus 18 anos. Não que eu tenha, né, era um assunto meu, uma questão minha. Eu não queria ter filhos antes dos 18. Porque até ali, né, estudando, enfim, não achava bom ter filho antes dos 18. Até hoje em dia, eu não, na minha opinião, antes dos 18 não é uma idade boa para ter filhos. Então, o que eu fazia? A gente usava camisinha e eu usava o anti para ter certeza que não ia ocorrer, né? E aí, quando ali, né, que ele trouxe essa ideia, eu tava para completar 19 anos, eu não tinha pensado ainda naquele momento em ter filhos. E como eu também disse em outro vídeos, né, a primeira ideia que veio na minha cabeça foi: meu Deus, como que eu vou sair na rua com aquela barriga? Mas eu comecei a pensar, bom, ela não vai crescer de um dia para noite, né? Ela vai crescendo aos poucos, então eu vou me acostumar com o tamanho da barriga. E comecei a observar a roupa de criança, né, nas vitrines, olhar também os bebês e me encantei. E aí decidi de ser mãe, né? Tava com 19 anos, parei de tomar o anti e já engravidei. Não teve uma segunda chance, um segundo pensamento de, né, talvez ter mais pra frente, não, foi já ali. Então, quando faltava 3 meses para mim completar 20, eu fui mãe, né? A Lara nasceu. Então, ali, eu engravidei com 19 e com quase 20 ela nasceu, né? 9 meses depois. E como eu queria 2 filhos, passou um tempinho. A Lara tinha 1 ano e 9, eu acredito. 1 ano e 9, mais ou menos. Eu resolvi que eu queria ter mais um, porque eu já sabia que eu queria. O Vando também queria. Só que ele ficou um pouco... não aceitou assim de cara, sabe? Mas eu fui colocando, como o da Lara, ele foi colocando pra mim a ideia, do David eu fui colocando a ideia pra ele até que ele concordou. Então, quando o David nasceu, a Lara tinha 2 anos e 7 meses. Então, na minha experiência, eu tive meus filhos, o primeiro com 19 anos e o segundo com 22, e eles têm 2 anos e 7 meses de diferença entre um e outro. E nesse vídeo eu quero trazer a minha experiência sobre esse assunto e te ajudar a pensar, a refletir de qual melhor idade para você ter seus filhos. E se você já tem, às vezes você se culpa por ter tido cedo ou ter tido tarde, né? A ideia é para você pensar e ver que provavelmente você teve na idade certa. Eu até certo tempo eu pensava que eu tinha tido filhos muito cedo. Mas hoje, com a experiência que eu tenho, eu penso assim: se você deixar para ter filhos mais tarde, então você aproveita enquanto você é nova para estudar, para desenvolver na carreira, e aí depois você vai ter seus filhos mais tarde. Agora, se você
é novo e não se dedicar aos estudos, se dedicar à carreira, não vale a pena você deixar para ter os filhos mais tarde, porque você não se dedicou aos estudos, à carreira. E quando a gente tem filhos, eles tomam a maior parte do nosso tempo, exige muita dedicação. Então, quando não que seja impossível você ter filhos e estudar, eu mesmo conheço várias pessoas que fazem isso. Inclusive, tive a experiência bem de perto de uma colega de trabalho, que era minha amiga, e eu não conseguia entender como que ela dava conta de ter as crianças e estar estudando. Ela cursava pedagogia, hoje em dia ela é professora, né? Era puxado, eu via que era puxado para ela, mas ela dava super conta disso, né? Então, por isso que você deve ver qual a melhor idade para você. Mas na minha opinião, se você é novo e não está estudando, não pensa em estudar agora, então é bom ter filho, porque esse período você não está estudando, você tem tempo para cuidar desse filho que está chegando. E se caso você resolver estudar primeiro, estudar mais, né, enquanto é novo, então deixa para ter filho um pouco mais tarde, porque sim, vai exigir de você. É uma fase muito gostosa, muito boa, muito. Às vezes eu penso que, como eu tive cedo, talvez eu não pude aproveitar tanto. Não tinha assim como é que eu posso dizer? Uma noção de como aproveitar aquele momento. Só que se a gente parar para pensar, é a experiência que vai nos trazendo a ideia, a visão de aproveitar cada momento. Porque o momento ele passa naquela hora, é hoje, é agora. Se eu não aproveitar cada momento da minha vida, depois passou. E se eu não tiver consciência disso, eu posso estar mais velha e ainda assim eu não vou estar aproveitando. Então, no meu caso, hoje em dia, eu vejo que foi a hora certa para mim. Eu tive meus filhos cedo, eu não estava estudando naquela época, foi difícil, eu aprendi muito, mas hoje em dia, né, eles já, quando eu completei ali 30 anos, eles já estavam grandes, né? Quando eu completei 30, a Lara já estava com 10, né? O David já quase fazendo 8 anos, então ali eu pude estudar, continuo estudando agora, mas a partir dos 10 anos ali da Lara e dos 8 anos do David, eu já podia fazer basicamente o que eu quisesse, porque eles já se viravam. Então, o que mais vai exigir de você é desde que eles nascem até ali os 8 anos, é o que mais te exige, né? Claro que a cada ano vai diminuindo a exigência, né? Mas a partir dos 8 melhora muito. Então, eu pude estudar ali, continuo estudando, e hoje em dia, nossa, hoje em dia eu tô, assim, muito satisfeita com a minha família, com os meus filhos, com a idade que eles estão. Eu estou com 34 anos, a Lara tem 14, o David agora em novembro já vai fazer 12 anos, isso. Ele vai rir que eu tive que pensar na idade dele, mas a Lara tá com 14 e o David vai completar 12. Então eu tô tranquila, eles se viram, se eles precisam comer, eles sabem se arrumar o que eles precisam comer, eles tomam banho sozinho, eles se arrumam sozinho pra escola. Claro que tem aquela questão que você tem que ficar mandando eles fazer. A gente mesmo adulto, se não tiver governança, se não se policiar, a gente acaba procrastinando e não fazendo o que deve ser feito em cada momento, né? Então, essa parte de ter que estar mandando e relembrando eles é normal. Mas, assim, eu vejo que foi a idade certa e eu tô muito contente e muito satisfeita com a minha vida hoje. E isso só é possível porque eu tive eles lá mais cedo. Claro que se eu tivesse deixado para ter eles mais tarde, só que eu não estava estudando lá. Por isso essa minha visão, não sei se vocês concordam comigo, né? Até pode deixar aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Se você pensa assim também, se não pensava e agora talvez, né, virou essa chavezinha para ver que se você teve cedo ou se você teve tarde, é algo que vai depender mais da tua vida, do que você, das escolhas que você faz para a tua vida, do que a idade em si, né? E se você gostou desse assunto, curtiu aqui o que eu trago, a maneira de eu falar, gostou de mim,
Eu convido você a se inscrever no meu canal, deixa seu curtir nesse vídeo que me ajuda bastante e compartilha com alguém que você achar que vai se beneficiar. Por hoje era isso, até um próximo vídeo.